crente é tão chato, velho? Na moral, já pra pensar nisso? Tá lá um pessoal na balada curtindo de boa, tranquilo. Aí tem um crente lá com um microfone gritando: arrependam-se dos seus caminhos, Jesus tá voltando. O cara tá lá no estádio, tranquilo, assistindo o jogo do time dele. E de repente o jogador faz o gol e pumba, mostra a camisa, fala de Jesus. O cara tá lá na arena assistindo o UFC, tranquilo. O lutador no final vai lá e pum, começa a falar de Jesus. Pô, cara, por que não tem ocasião pros crentes? Por que eles são tão chatos assim, velho? Sabe por que crente é tão chato assim? Porque se o que Jesus disse é verdade, e eu acredito piamente que seja, a humanidade só tem uma chance. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se a humanidade negar a Jesus, sabe o que isso significa? Significa que vai estar rejeitando a única, repito, a única chance de ser salvo do grande e terrível dia do Senhor, descrito na palavra como o juízo do trono branco. Meu irmão, nesse dia não vai ter piedade. Homens sanguinários do passado como Stalin, Hitler, Mao Tse-tung e Lenin serão julgados por suas obras juntamente com bilhões e bilhões de pessoas de todas as civilizações da história. Terão que prestar conta de todas as suas obras e de terem menosprezado e rejeitado a salvação de Deus. Ah, Davi, mas eu acredito que na outra vida a gente vai ter uma nova chance. Não vai! A palavra diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, depois segue-se ao juízo. Imagine que você esteja numa praia lotada de pessoas e você é a única pessoa que sabe que tem um tsunami vindo a alguns quilômetros. O que você faria? Meu irmão, você sairia correndo que nem um louco, gritando: salvem suas vidas! Tá vindo destruição aí! E é exatamente isso que o crente vive. Tá chegando um grande dia de acerto de contas. O terrível dia do Senhor, o temível trono branco, cujo ninguém vai escapar, a não ser aqueles que creram, aceitaram e seguiram a Cristo Jesus. Neste dia, muita gente vai lamentar dizendo: por que vocês não avisaram pra gente que a coisa era séria? Mas os crentes responderão dizendo: a gente avisou no ringue da luta, avisamos no campo de futebol, nas praças, nas ruas, nas igrejas. Você que não quis ouvir. Olá, gente linda, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, gente, e é sobre isso que eu vou falar hoje. O versículo para nós meditarmos está em Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31, que diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é como ele falou aqui nesse vídeo. Por que nós pregamos o evangelho, insistimos com as pessoas? A sensação que nós temos é exatamente essa que ele descreveu, como se a gente soubesse de algo terrível que vem, exatamente para a gente conhecer a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, saber que Deus não mente, que a palavra dele vai se cumprir. E a gente sente essa aflição na nossa alma de compartilhar com as pessoas, de fazê-las entender que esse dia vai chegar. E aí eu queria trazer aqui algumas passagens de pessoas diferentes, livros diferentes, mas falando exatamente sobre esse dia do Senhor. Daniel, a partir do capítulo 7 até o 12, ele vem falando exatamente sobre o tempo do fim, né? E aí no capítulo 12, versículo 1 ao 3, ele diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E aí Jesus fala a mesma coisa de uma forma diferente. Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30, o Senhor Jesus diz assim: e logo em seguida
a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Aí João, no capítulo 16 de Apocalipse, fala a mesma coisa de uma maneira diferente. No capítulo 16, ele diz assim no versículo 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tal grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, que é aproximadamente 45, 50 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Isso aqui, todas essas palavras estão falando exatamente do dia do Senhor. João falou, Jesus falou, Daniel falou, Joel falou, do grande e terrível dia do Senhor. Aí o apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Aqui nós vimos profeta Joel, profeta Daniel, né? E o Senhor Jesus. Aí ele diz aqui também: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejo da carne, vontade própria, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitas pessoas dizem, né? Ah, quanto tempo que esse povo vem dizendo que Jesus vai voltar e nunca volta. Exatamente o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Quase 2000 anos atrás, né? Porque foi logo depois da morte do Senhor Jesus, algum tempo depois, o apóstolo Pedro escreve essa carta. E aí ele diz, as pessoas vão zombar dizendo, né? Cadê a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, ou seja, há quanto tempo ele não vem dizendo isso, né? E as coisas continuam do mesmo jeito. Aí ele diz no 5, e eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quando Noé, né, anunciou que Deus ia mandar o dilúvio, as pessoas não acreditaram, e o mundo pereceu ali. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus não faz diferença de tempo. É isso que ele está querendo dizer. Para nós, a diferença de tempo. A gente acha que Deus está demorando, né? Mas para Deus não está demorando. Ele tem o tempo certo dele cumprir a promessa dele. Aí ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então,
Por que que nós achamos que Deus está demorando? Mas Deus não está demorando, Ele apenas está sendo longânimo, ou seja, Ele está tendo uma paciência grande conosco, esperando que as pessoas se arrependam, esperando que as pessoas creiam no Evangelho. Quando a gente prega, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, sabe? Vamos procurar obedecer os mandamentos do Senhor, vamos procurar consertar nossa vida com Deus, né? Então ele está esperando que as pessoas se arrependam das suas más atitudes, que as pessoas se voltem para Deus. Aí ele diz, no 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Falei isso esses dias, né? Falando de que vai ser numa hora que ninguém espera, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. A mesma coisa que o Joel falou, a mesma coisa que Daniel falou, a mesma coisa que Jesus falou, a mesma coisa que João falou, né? No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Se nós estivermos vivendo, esperando a promessa do Senhor se cumprir, santificando a nossa vida, procurando viver de acordo com os princípios de Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus diz para nós fazermos, nós estamos seguros. Porque esse dia aqui vai ser terrível para aqueles que não estão vivendo segundo os princípios de Deus, porque naquele dia eles vão ver com os próprios olhos que a palavra de Deus se cumpriu. Nós cremos que essa palavra vai se cumprir, nós esperamos e aguardamos esse dia. Para uns vai ser motivo de alegria quando a gente vê o céu se abrindo e o Senhor aparecendo, mas para muitos vai ser momento de desespero, de choro, de angústia, porque eles não creram na palavra do Senhor. E aí ele diz assim, no 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aí diz assim, o cristão e o dia do Senhor. Versículo 14 ele diz, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, né? Esses dias eu falei o que Paulo falou sobre o dia do Senhor. E aí ele diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Como eu falei, né, tem muita gente pregando o evangelho para agradar pessoas, né? E é exatamente o que ele está dizendo. Algumas pessoas pegam a palavra e distorcem a palavra, mas essas pessoas fazem isso para a sua própria perdição, porque o próprio Senhor Jesus diz que aquele que alterar um I ou um J, né, da sua palavra, essas pessoas vão ter consequências. Aí no 17 ele diz assim, mas vós, portanto, amados, sabei isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ou seja, tenham cuidado com as pessoas que falam coisas que não estão de acordo com a palavra, para que você não venha perder a sua fé. É isso que ele está dizendo aqui. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Né? Então, queridos, é isso. O dia do Senhor está chegando. Nós devemos, cada dia mais, como o apóstolo Pedro diz aqui, né, procurar sermos pessoas cada vez melhores, andando em justiça, andando em santidade, em verdade, fazendo o que é certo, o que é justo,
reconhecendo os nossos erros e deixando de fazer o que é errado. O tempo que o Senhor tem nos dado é exatamente para isso. Aquele que já está vivendo para o Senhor, cada dia mais, como o Senhor Jesus diz ali em Apocalipse, no último capítulo 22, ele diz assim: eis que cedo venho e comigo está o galardão para recompensar cada um segundo as suas obras. Aquele que está limpo, se limpe mais, ou seja, você já está fazendo o que é certo, faça cada vez mais. Aquele que está santo, se santifique mais, né? Cada vez mais buscando fazer o que é certo, o que é justo, de acordo com os princípios de Deus. Mas aí ele diz, aquele que está sujo, se suje mais. Você quer viver o erro, o pecado? Pode viver o seu erro e pecado aí. Se aprofunde cada vez mais na sujeira, no erro, porque a recompensa vem, como ele diz, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Como nós vimos aí nesse vídeo de início, né? O rapaz lá pregando o evangelho, as pessoas dançando ali, procurando atrapalhar a pregação dele, zombando, né, do que ele estava fazendo. Essas pessoas vão chorar amargamente no dia do Senhor. Porque quando os céus se abrir, o Senhor aparecer, é quando as pessoas vão acreditar que o que a gente prega aqui é a verdade. Que não é à toa que a gente está pregando, como ele diz no início do vídeo, né? Por que esses crentes são tão chatos, né? De estar o tempo todo pregando, aonde eles vão estão pregando o evangelho, o cara tá lutando, termina a luta, vai pregar o evangelho, o cara tá no futebol e tá ali falando de Jesus, nas praças, é porque é exatamente isso, o Senhor disse, ir de pregar o evangelho. Aonde nós formos, nós temos que estar levando o evangelho, mostrando para as pessoas que a hora está chegando, principalmente hoje, meu querido. Então foi essa palavra que veio ao meu coração para compartilhar com vocês. E eu espero que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, cada dia mais, que Ele se revele para nós e que nós tenhamos um coração aberto para o Senhor trabalhar no nosso coração, para o Espírito Santo nos ensinar, nos moldar, nos transformar, né, para que o Senhor nos ache naquele dia imaculados e irrepreensíveis em paz, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado. Beijo.